Olá, queridos. Eu sou a professora Joana Lúcia, professora do FTM de Geografia. Os meios de transporte. De acordo com Cerqueira e Francisco, os meios de transporte são responsáveis pelo deslocamento das pessoas, de animais, matéria-prima, mercadoria, sendo fundamental importância a estrutura e a economia de um determinado lugar. Então, aqui em Linhares, a gente costuma dizer que depois que criaram a ponte Getúlio Vargas, Linhares deslanchou para o progresso, A possibilidade de juntar da ponte, ela fez com que o escoamento de cargas, o escoamento de mercadoria, deslocamento de pessoas acontecesse de forma mais rápida, ligando o norte e o sul do país, via BR-101, e isso favoreceu o progresso, Os meios de transporte são, então, importantíssimos, não só para as pessoas, mas também para os objetos, como eu já disse. Existem 4 categorias, modalidades, terrestre, aquaviário, ou seja, pela área, aéreo, pela água, aquaviário, aéreo, pelo ar, e dutoviário, que são através de dutos ou canos, ou também chamados de ductos. O transporte terrestre ele é realizado pelas nossas canelinhas, pelas bicicletas, antigamente pelas charretes, carroças, Quando você pega a história do Brasil, é muito comum você ver certas gabines feitas de madeira, os famosos carros, em que o nobre entrava e 2 ou 4 escravos carregavam aquela carruagem. Hoje em dia, a gente tem transportes terrestres mais modernos, como bicicletas elétricas, motos, carros, caminhões, ônibus. O próprio, no final do segundo reinado, próximo à abolição da escravatura, próximo à República, que acontece em 1889, já existia o bondinho, que era uma forma de você transportar pessoas em um coletivo. Era uma velocidade pequena, mas era melhor do que andar a pé, não é verdade? Então, o transporte terrestre, ele pode ser ainda ferroviário, através das Marias Fumaças, dos trens, que foi muito importante na Revolução Industrial para o vapor ser utilizado para acionar aquelas engrenagens todas, e o trem transportar pessoas, transportar cargas, e é transportado até hoje, como a gente tem, por exemplo, em Minas, o minério, que passa aqui por altura de Ibiraçu, realizado por trens, por trilhos, o ferroviário. Aí a gente tem também a evolução desses trilhos, A gente já tem em São Paulo o metrô, que também é uma forma de condução de pessoas, de uma forma segura, rápida. E aí você tem a evolução, como os trem-balas, por exemplo, que viajam numa velocidade aí absurda, Os transportes terrestres, então, como eu havia dito, são vários. E aí, quando a gente vai trabalhar isso, é interessante, já que eu estou falando de escalas e conexões, é interessante eu falar do transporte aqui em Linhares, que predomina a bicicleta, os carros, a moto. Eu não tenho bondinho, eu não tenho metrô, eu tenho uma viação, agora 2, com a Unimar, mas a gente tem e precisa falar de outros lugares do mundo e também as outras questões econômicas que estão por trás disso, Quais desses daqui são meios de transporte mais viável para a população, mais barato? E para o meio ambiente, por que não unir o útil ao agradável, ter um meio de transporte que polui menos o ambiente, que também seja mais barato para a população, Isso é o que muitos países de primeiro mundo fazem. Por que o Brasil não faz? O que impede? Isso o professor precisa saber, ele precisa ter conhecimento de causais, de relações causais por conta disso, Para dar a esse aluno uma criticidade, o professor precisa ser crítico. E para isso ele precisa ter conhecimento. Então, aqui eu tenho uma evolução do transporte terrestre, Desde aí dos primeiros carros que eram de madeira, isso mesmo que você ouviu, madeira. Desde as carruagens, depois os primeiros carros
feito, né, a manivela, a corda, depois a querosene, aí vem as Marias Fumaças, né, os trens, os bondinhos, aí agora o metrô e o trem-bala, né? Então, assim, o transporte ferroviário, ele foi substituído pelas rodovias aqui no Brasil, mas será que foi uma boa? Ah, mas diminuiu a poluição porque a Maria Fumaça liberava muita fumaça, mas carregava quantas pessoas? Quantas fumaças são liberadas por dia nesses carros que só tem uma pessoa deles dentro? Em São Paulo, para tentar diminuir o número de carros, né, que são muitos, e os engarrafamentos são quilométricos, eles fizeram um rodízio de placas. Determinadas placas podiam rodar, outras não. Logo, se sua placa não poderia rodar, você teria que ser obrigado a pegar um carro de aplicativo, ou ir de bondinho, ou ir de táxi, enfim, você tinha que se virar. O que as pessoas começaram a fazer? Pessoas com dinheiro, é claro, começaram a comprar mais de um carro, com placas diferentes para poder rodar. Então, não é esse a ideia, não é essa a ideia. A gente não tem que pensar em alternativas que estimulam o consumismo, a gente tem que pensar em alternativas que sejam viáveis para o meio ambiente. O aquaviário, pessoal, é o transporte caracterizado, então, pelo deslocamento sobre a água e sob a água, ou seja, submarinos, né? E também barcos, navios, lanchas, jet skis, né? Canoas, que vão fazer o deslocamento tanto de mercadoria quanto de pessoas pelo oceano, pelos rios, pelas lagoas, tá? Era muito utilizado aqui em Linhares, quando não existia a ponte e ainda quando o Rio Doce era trafegável, né? O Rio Doce chegou a receber vários navios de cargas, navios grandes. Hoje em dia, uma simples canoa às vezes pode ficar empacada, né, num banco de areia devido ao fenômeno de erosão, consequências das ações humanas que nós vamos ver mais à frente, tá certo? O aqualancha, né, um iate, uma canoa, um submarino. Esse navio ele é famoso por fazer viagens, né, nacionais e internacionais e cruzeiros, né, bem de luxo, onde as pessoas passam férias, né, vê artistas, fazem, né, um passeio aí. Então, o transporte aéreo é considerado o meio de transporte mais rápido e sofisticado do mundo e mais seguro. Você fala assim, não, professora, a senhora está errada. O avião cai e mata um monte de gente. Mas se você for pegar a estatística, o número de acidentes por transporte terrestre é muito maior do que por um transporte aéreo. Existe a possibilidade de cair? Sim, existe. Mas existe também a possibilidade de você estar correto no trânsito e alguém te acertar, alguém bater em você. E é muito maior, tá certo? Então, é seguro, tá? É importante para que possa ser transferido cargas, pessoas, em uma velocidade de tempo muito menor, né? Eu posso sair daqui e percorrer 900 quilômetros, 950 quilômetros em 2, 3 horas, 4 horas, né? Diferente do que se eu fosse de carro, de moto, né? Por exemplo, grandes viagens de país, viagens internacionais, eu consigo fazer em poucas horas, ao invés de dias, meses ou anos, como levaria se fosse antigamente. O avião ele atinge velocidades elevadíssimas. O avião supersônico, por exemplo, ele acaba atingindo ou às vezes superando a velocidade do som, né? Uma velocidade muito alta. Além dos aviões, o transporte aéreo também pode ser feito, né, por meio de helicópteros, balões, jatinhos, qualquer tipo de aeronave, né? Aqueles que sumiram aqui em Linhares, esqueci o nome, ultraleve. Aquilo também é um transporte aéreo, né? Perigoso, não é tão seguro, mas é um transporte aéreo, né? Então aqui a gente tem os Boeings, o 14 bis, que tem um protótipo desse avião lá em Petrópolis, no Rio de Janeiro, em frente à casa de Santos Dumont, que virou museu, né? A gente tem uma réplica desse avião e o balão, os caças, esses são
meios de transporte aéreos. Aqui em Linhares, no início do nosso vilarejo, o único transporte que existia era a carroça, como a gente sabe, né? E o motor que navegava pelo rio, não sei, deixa eu ver se eu tenho imagens dele aqui. Acho que eu acabei tirando imagens dele porque... temos aqui, ó. Tá vendo? Aqui as pessoas contam que mercadoria, né, carga era levado aqui. E aqui em cima as pessoas iam, tinha aqui pessoas pobres também que não podiam pagar a primeira classe, digamos assim. E aqui em cima as pessoas de primeira classe viajavam, podiam até comer aqui, né, queca, dizem que serviam aqui. Então, esse barco também foi utilizado em uma cidade, tá? Uma das nossas primeiras embarcações. Esse vapor Juparanã, dizem que ele tem restos, tá? Que sobrou dele em Colatina. O ônibus da aviação Joana d'Arc, que está em Linhares há muitas décadas, né? Regência Augusta de ontem e hoje, de acordo com o livro Vultos, Fatos e Lendas, de Lastênio Calmon. Aqui. Era por Regência Augusta, onde existia um porto, que os produtos produzidos em Linhares eram transportados para o Rio de Janeiro. Quero pontuar que esse porto que tem lá hoje, que só, né, não sei se a pesca está liberada, mas que só desembarca peixes ou saem barcos, não é o mesmo. Esse porto, o mar avançou, tem uma parte de regência que foi engolida pelo mar, tá? Inclusive, a primeira igreja, a Igrejinha Velha, tem uma parte que tá dentro aí do mar, tá? Quem é antigo de lá sabe dessa informação. Enfim, os produtos produzidos em Linhares eram transportados para o Rio de Janeiro por esse porto, e era por lá que chegavam os produtos vindo da capital. Então, a Regência hoje é um distrito de Linhares pacato, uma cidade, um vilarejo maravilhoso, vale a pena conhecer, bem bonito, mas outrora, né, foi ali o centro da cidade, né, como o que é o centro da cidade hoje, foi outrora em Regência Augusta, onde você tinha ali o movimento de pessoas indo e vindo da corte, mercadoria indo e vindo, né? O porto este que atualmente não tem nem sinal de sua existência, tá? Por esse porto chegou o pesquisador francês Augustin François César, provincial de Saint-Hilaire. Talvez seja por isso que nós temos uma região chamada Saint-Hilaire, né? Distrito. A mando do rei, para fazer registro sobre a vegetação, o relevo e a diversidade de seres vivos da nossa região. E no seu relatório, ele colocou para a coroa que Linhares tinha um grande potencial hídrico, tinha uma lagoa muito bonita, que poderia ser um dos ícones, né, um ponto turístico muito apreciado a nível nacional, falou muito bem da nossa cidade. E esse Saint-Hilaire tinha razão. A Lagoa Juparanã, ela é a segunda maior em extensão da América Latina, tá? Uma lagoa bem grande, infelizmente em algumas partes degradada e algumas partes particular. Mesmo sendo ilegal eu me apropriar de uma lagoa ou de um mar, aqui em Linhares acontece essas coisas, né? Hoje o monopólio da Joana d'Arc prevalece, embora haja, visto que muitos falam que não há monopólio devido agora à Unimar. A Unimar, ela só trabalha no interior, dentro da sede, né, da zona urbana, a gente só tem uma empresa, sim, e isso é uma certa conveniência entre a Câmara de Vereadores, que às vezes ganham um carro, né, para votar, para que fique só ela, ou às vezes não, dizem que está aberto, mas que nenhuma empresa abriu licitação, né, nenhuma empresa quis vir para cá na licitação. Não sei, vamos ver, né, se é isso aí. O fato é que nós temos poucos ônibus circulando, só em determinados horários de pico, poucos ônibus com ar-condicionado e tem um preço diferente, né, não sei se agora ficou igual, porque tem tempo que eu não ando de ônibus, mas geralmente era um preço mais caro, as pessoas são obrigadas a pagar caro
para ir de distâncias pequenas, a ficar esperando um bom tempo no ponto de ônibus, a se sujeitar a entrar no ônibus super, hiper, mega lotado, que às vezes não dá nem para respirar de tanta gente, né, de tanta pessoa. Isso daí é o quê? Uma falta de respeito com a população e talvez se houvesse, né, uma concorrência, mais empresas circulando, nós teríamos talvez uma qualidade no serviço um pouco maior. E aí vem a parte crítica da geografia, né, aqui. Qual o melhor meio de transporte? É aquele que transporta em segurança, rapidez, as pessoas e num preço menor. Então, aqui a gente tem o preço, não sei se vai dar para vocês verem bem, mas aqui, a pé é de graça, só cansa pra caramba em determinados lugares, é impossível você chegar num determinado espaço-tempo, um espaço curto de tempo. O ônibus custa cerca de 32 centavos, tá? O quilômetro, 1 quilômetro, né, percorrido de ônibus. O custo por quilômetro ao dia. Então, é 32 centavos para eu percorrer 1 quilômetro de ônibus. De carro, isso deve estar desatualizado. Embora isso seja de 2017, essa informação, 2020, de lá para cá, 3 anos se passaram, mas a gasolina aumentou consideravelmente, né? Então, pode ser que seja mais caro. Mas o carro, ó, 76 centavos, de moto, 45 centavos, e bicicleta, né, considerando aí pneu, câmera de ar, entre essas pecinhas aí, 12 centavos. Então, aí você para e pensa, vamos andar sempre de bicicleta, mas cansa, e na chuva molha. A gente deveria optar por quê? Pelo transporte coletivo, né, o ônibus, mas aqui em Linhares acaba sendo abusivo a taxa. Então as pessoas acabam optando por moto. E aí a gente tem um grande número de acidentes com motocicletas, né? E o que deveria ser então, professora? Nós deveríamos ter carros e ônibus, né, transporte coletivo menos poluente e também com o combustível mais barato. Por exemplo, entre o álcool e a gasolina, o álcool polui muito menos o meio ambiente, tá? Sairia muito mais barato. Mas aqui, a gasolina é de quem? Da Petrobras. E a Petrobras é do governo, né? Então, se o governo deixa a gasolina no mesmo preço ou o álcool um pouco mais barato, mas não muito barato em relação à gasolina, acontece o que acontece hoje. As pessoas optam pela gasolina e o álcool não vende tanto, né? E o governo lucra com isso. Agora, se o álcool tem um preço muito, muito barato em relação à gasolina, menos da metade, as pessoas vão optar de abastecer por álcool. Vão deixar de comprar a gasolina. E o que vai acontecer? O governo vai ter uma queda grande nos seus lucros. Então, o Brasil, o governo brasileiro, ele não se interessa em investir em combustíveis mais ecologicamente corretos, que poluam menos o ambiente. Por quê? Porque ele vende combustível. E ele quer que o combustível dele venda mais para ele ganhar mais dinheiro, né? Por exemplo, hoje já existe o carro a gás, que se você pagar aí uma bagatela de no mínimo R$5.000, dependendo do seu carro, você instala. É seguro? É. É barato? Muito. O professor Marcos Patrício, me desculpe citar o nome dele, mas eu preciso falar, é um exemplo. Como ele vem de Vitória da Serra, vim dar aula aqui em Linhares, né? Ele gastava muito combustível e às vezes não estava compensando. Ele colocou o carro dele a gás e ele reduziu pela metade o consumo dele, né? Vale a pena para a gente colocar? Vale, mas você tem que ter um valor alto para investir. Só fica para algumas pessoas que precisam disso. Por exemplo, alguns carros de aplicativo fizeram esse investimento para ter um lucro maior, né? Mas esse investimento, esse valor alto é devido a quê? É devido aos equipamentos, às peças que o governo coloca altos juros, impostos, para dificultar que o povo brasileiro faça aquisição desse gás. Embora ele também venda gás, né? O carro-chefe é a gasolina. Então, a gente tem questões políticas por trás disso. Por exemplo, China, Japão, já existe
carro movido, vamos ver aqui, ó, a gás, movido a eletricidade, a energia solar. Ah, professora, mas a velocidade com que aquele carrinho anda é muito pequena, o carrinho é pequenininho. Mas para e pensa. Você está indo para a faculdade, você está indo trabalhar. Você precisa de uma limusine? De uma Kombi? Você precisa de um carro pequeno mesmo, até bom para estacionar. Então, esses carros pequenos que eles têm lá são o quê? Carros de serviço, não é carro de passeio para você botar todo mundo, cachorro, periquito, papagaio, sogra, todo mundo lá dentro. Não, são carros que servem para a pessoa se deslocar até o seu trabalho, do trabalho para casa ou para a escola. São carros que vão trafegar numa velocidade menor. Mas para que você quer correr? Você vai andar a 100 para quê? Né? Se as rodovias federais, estaduais têm limite de velocidade. Então, para que você quer um carro que passa de 100 se você só pode trafegar a 60? E esses carros, então, atendem. Mas por que o Brasil não investe? Porque não é vantajoso, eu já falei por quê, né? Ah, mas eu quero comprar um carro desse, professor, eu quero, pensa, vou economizar dinheiro. Compra, filho. O governo brasileiro coloca também altos impostos nessa importação desse carro. Então, por exemplo, quando eu fazia faculdade, em 2005, Ciências Biológicas, eu soube do carro pequenininho, popular, né, que chegaria ao Brasil num valor final, depois de... lá na China, no Japão, você comprava ele por $8.000, né? Na época o dólar estava só o dobro, não estava quase R$5, né? Em relação ao real. E aí compensaria, talvez, você comprar, e a gente estava todo animado. Mas dali a pouco, o professor de física que falou isso também completou na outra semana. Galera, tira o cavalinho da chuva, o governo brasileiro já anunciou que vai cobrar, né, tantos % sobre o carro. E aí ele chegaria próximo a 18 mil. Na época, um carro popular completo, né, era 20. Aí você vai pagar 18 mil por um carrinho que só cabe no máximo 2 pessoas e mais nada, ou você vai pagar 20 num carro que cabe a sua família inteira, que serve para você ir para todos os lugares e colocar toda a tralha lá no porta-mala. Você vai optar pela segunda opção, né? Então, existem situações em que o governo não facilita o povo adquirir um meio de transporte mais barato e menos poluente, né? Então, isso daí vai de questões econômicas, de consciência, de tudo isso. Então, olha só, cidade de São Paulo, né? A cidade de São Paulo é um dos centros mais poluídos. Aqui não é São Paulo, acho que aqui é a China, mas também é muita poluição. Isso graças a quê? Graças à queima desses combustíveis fósseis, do diesel, da gasolina. Tudo isso gera consequência ao meio ambiente. São Paulo também não é diferente, tá? Então, esses combustíveis, esses meios de transportes, eles deveriam ser mais ecologicamente corretos, mais baratos, mais eficientes. Ah, professora, me disseram que existem carros que funcionam a partir de água suja. É verdade? É verdade. Existem tecnologias, sim, que trabalham assim. Existem carros hoje que têm um teto solar, que transforma a energia do sol em energia elétrica para o motor funcionar, tá? E tem uma bateria para que ele possa funcionar de noite. Toda essa tecnologia existe e caso a gente queira um carro desse aqui, a gente vai ter que pagar altos impostos, em taxa de importação, em taxas de imposto mesmo, é muito caro, né? E aí a gente tem uma imagem mostrando as consequências desses combustíveis, desses carros que não são ecologicamente corretos. A gente só perde para os estadunidenses, né? Os Estados Unidos é o lugar do mundo onde mais tem emissão de gás carbônico. A quantidade de carro lá é de 3,5, 3,6 carros por pessoa. E as pessoas podem dirigir com 16 anos, né? Então, o pai tem um carro, a mãe tem um carro, o filho mais velho tem um carro, o filho mais do meio todo mundo tem um carro. E lá você pode pegar qualquer um pode ter um carro, pode financiar ele até... E por conta disso, lá eles têm muitos daqueles carros antiguíssimos que consomem muito combustível fóssil e libera muitos desses gases poluentes
que aumentam o aquecimento global, o buraco na camada de ozônio, né? E aí tem uma boa notícia, tudo que é ruim é para melhorar, né? Isso, agora com a quarentena, boa parte da população presa em casa, diminuiu-se o número de carros circulando, e em alguns lugares do mundo a camada de ozônio está se recuperando. Olha que coisa boa, né? Seria interessante que essa recuperação acontecesse para o próprio bem da população, né? Porque a camada de ozônio vai impedir que raios ultravioletas cheguem a nosso contato com a nossa pele, evitando assim que o câncer de pele ocorra, né? Os meios de transporte, eles poluem o ar, como eu já mostrei, e também são ações antrópicas. O que são ações antrópicas? São ações realizadas pelo homem, ações essas negativas que causam poluição. Um exemplo são lixos na praia, nas ruas, assim como os gases liberados por esses meios de transporte, óleos que eles derramam na pista. Tudo isso são ações negativas que causam impactos ao meio natural, né, ao meio ambiente, e isso vai refletir na nossa saúde, na nossa economia, na nossa qualidade de vida.